Nem todo mundo tem tempo ou talento para cuidar de plantas. Mas isso não significa que sua casa precise ficar sem vida. Algumas espécies foram praticamente feitas para quem esquece de regar, mora em apartamento pequeno ou simplesmente está começando agora. E quando falamos de plantas pendentes, o impacto visual é imediato. É como se o verde escorresse pelas paredes, trazendo leveza, textura e profundidade a qualquer espaço. Neste vídeo você vai conhecer 8 plantas colgantes que unem beleza, resistência e facilidade de cuidado. Desde suculentas que parecem joias vivas até folhagens clássicas que purificam o ar, essa seleção foi pensada para quem quer transformar o ambiente sem complicação. Não importa se sua casa tem muita ou pouca luz, se você mora em clima seco ou úmido, tem planta aqui para todo o perfil. A cada espécie, você vai descobrir um novo jeito de cultivar beleza com simplicidade. E talvez se surpreenda com o quanto uma planta bem escolhida pode mudar a energia do lugar. Se você está começando agora, ou quer renovar sua coleção com opções práticas e estilosas, fica comigo até o fim. Se inscreva em meu canal para mais vídeos como este, porque eu acredito que uma dessas plantas pode ser exatamente o que sua casa estava precisando. 1. A samambaia chifre de veado parece uma escultura viva na parede, e é uma das plantas pendentes mais esculturais que você pode ter em casa. Com folhas que lembram chifres de veado, seu visual é impactante, orgânico e ao mesmo tempo sofisticado. Ela não cresce como a maioria das plantas. Em vez de vasos, pode ser fixada diretamente em placas de madeira, troncos ou até pendurada livremente como uma peça decorativa viva. Por ser uma epífita, planta que cresce sobre outras sem tirar nutrientes delas, ela não precisa de terra. Em vez disso, absorve água e nutrientes pela base e pelas folhas. Isso a torna ideal para ser usada como destaque em paredes ou estruturas verticais, criando um efeito natural e artístico. Prefere luz filtrada, como a que entra por janelas com cortinas leves ou ambientes com luminosidade difusa. Ambientes muito escuros ou expostos ao sol direto não são ideais. Gosta de boa umidade no ar, então funciona bem em locais ventilados, úmidos e com regas moderadas por borrifação ou imersão periódica. Se você procura uma planta pendente fora do comum, com presença marcante e pouco convencional, a samambaia chifre de veado é uma escolha ousada e surpreendente. 2. Monstera adansonii. Tropicalidade com personalidade única. Conhecida como Swiss Cheese Vine ou simplesmente Monstera adansonii, essa planta tropical se destaca pelas folhas recortadas em formatos assimétricos que lembram fatias de queijo suíço, um efeito visual curioso, marcante e muito decorativo. Ela pode ser cultivada como planta pendente ou trepadeira, adaptando-se bem a vasos suspensos, prateleiras altas ou suportes verticais. Suas hastes crescem com agilidade, formando quedas verdes que trazem movimento e textura ao ambiente. Em ambientes internos, funciona como uma peça viva de design tropical. Gosta de luz indireta brilhante e não deve receber sol direto, que pode queimar suas folhas sensíveis. O solo deve ser leve, bem drenado e mantido levemente úmido, sem encharcar. Umidade do ar também ajuda. Por isso, ela vai bem em cozinhas e banheiros bem iluminados. Apesar do visual exótico, é uma planta de manutenção simples. Com regas regulares e ambiente iluminado, cresce vigorosamente. Podas leves ajudam a manter a forma e estimular novos ramos. Para quem quer uma planta pendente com cara de gelva e alma urbana, a Monstera adansonii entrega tudo: beleza, versatilidade e aquela sensação de natureza viva dentro de casa. 3. Uma chenille plant, também conhecida como rabo de gato, é uma planta que transforma qualquer espaço com seu visual excêntrico e vibrante. Seus longos fios avermelhados, macios e felpudos pendem como enfeites vivos, lembrando pompons ou rabos de gato, daí seu nome popular. É uma planta tropical que exige um pouco mais de atenção do que as espécies mais rústicas, mas a recompensa visual é imediata. Gosta de ambientes bem iluminados, com luz brilhante e indireta,
Se cultivada em áreas externas, tolera sol parcial, desde que receba regas regulares. A Chanel precisa de solo fértil, leve e rico em matéria orgânica. Cresce melhor com adubações periódicas e regas que mantenham o solo sempre levemente úmido. Também responde bem à poda ocasional, que ajuda a manter a forma e estimula a produção de novas flores. Em vasos suspensos, jardineiras altas ou floreiras de varanda, ela ganha destaque pelo contraste entre o verde das folhas e o vermelho intenso das inflorescências. É uma excelente escolha para quem busca uma planta pendente com muita cor, volume e impacto imediato na decoração. 4. Jiboia. Versatilidade em qualquer ambiente, adaptação e vigor com zero complicação. Poucas plantas são tão generosas. Ela cresce como se nada pudesse detê-la, e na prática é quase isso mesmo. Resistente, tolerante à luz baixa e incrivelmente flexível, essa trepadeira tropical se adapta a praticamente qualquer ambiente interno, seja uma sala iluminada, um corredor com sombra ou até o banheiro. Suas folhas em forma de coração têm variações de verde que vão do musgo ao limão, com manchas amarelas ou esbranquiçadas, dependendo da cultivar. Essa coloração muda conforme a luminosidade. Quanto mais luz indireta ela recebe, mais vivas ficam as cores. A manutenção é simples. Regue apenas quando o solo estiver seco e, se quiser, pode podar as hastes para controlar o crescimento ou estimular novas brotações. Se preferir deixá-la livre, ela vai se estender em longas cascatas ou escalar suportes com facilidade. Ideal para iniciantes ou para quem tem uma rotina atribulada, a jiboia é praticamente impossível de matar. E mais, estudos da NASA mostram que ela ajuda a filtrar toxinas do ar, como benzeno e formaldeído. Bonita, versátil e funcional, a jiboia é aquele tipo de planta que te ensina a gostar de cultivar porque não exige muito, mas sempre entrega muito. 5. O nome já diz muito: o coração emaranhado. Porque ela forma uma rede de caules finos, repletos de folhas em forma de pequenos corações. Essas folhas, de tom verde acinzentado e bordas arroxeadas, parecem desenhadas à mão. Mas não se engane com o visual frágil, essa planta é uma sobrevivente. Originária da África do Sul, ela é uma suculenta de hábito pendente, o que explica sua tolerância à seca. Precisa de muito pouca água e vai se desenvolver melhor se você esquecer de regar de vez em quando. O solo deve ser leve e bem drenado, e o ideal é só regar quando estiver completamente seco. O coração emaranhado também adora luz indireta intensa. Se receber claridade suficiente, cresce rápido e até floresce. Pequenas estruturas tubulares, discretas, mas curiosas. Quando cultivado em vasos suspensos ou prateleiras altas, forma uma queda de ramos elegante, que pode chegar a mais de 1 metro de comprimento. Além do visual poético, é uma planta que convida à contemplação. Seus caules finos se entrelaçam, criam desenhos, mudam de forma com o tempo. Para quem quer uma planta quase sem manutenção, mas cheia de personalidade, o coração emaranhado é uma escolha certeira. 6. O colar de pérolas parece mais uma joia do que uma planta. Suas folhas são pequenas esferas verdes que se alinham ao longo de caules finos e pendentes, criando o efeito exato de um colar. Elegante, fluido, quase hipnótico. É uma planta que transforma qualquer ambiente em cenário, mesmo sendo de baixa manutenção. Como toda boa suculenta, o colar de pérolas armazena água em suas folhas, o que significa que regas frequentes não são bem-vindas. O ideal é deixá-lo secar completamente entre uma rega e outra, sempre com atenção à drenagem. Encharcar o solo pode ser fatal. Um solo arenoso e bem solto é o melhor caminho. Essa planta ama a luz. Quanto mais clara for a iluminação, desde que indireta, mais saudável e densa será a cascata de pérolas. Em locais escuros, tende a perder folhas e ficar esparsa. Se cultivada da forma certa, ela pode até florescer, soltando pequenas flores brancas com um aroma levemente doce. Ideal para vasos suspensos, prateleiras altas ou mesmo em suportes de parede, desde que as folhas tenham espaço para se expandir, o visual fica ainda mais impressionante quando ela pode crescer livremente. Com os cuidados certos, é uma planta que recompensa com um crescimento vigoroso e contínuo. Apesar de pedir um pouco mais de atenção que outras da lista, a samambaia americana retribui em beleza e impacto visual. Se você quer uma planta pendente que realmente chame a atenção
e dê aquele ar de floresta dentro de casa, essa é uma escolha certeira. 8. Peperomia caperata. Pequena no tamanho, grande no efeito. Discreta à primeira vista, a Peperomia caperata surpreende quando se observa de perto. Suas folhas enrugadas em tons que variam do verde escuro ao púrpura têm textura aveludada e um brilho sutil que muda conforme a luz do ambiente. Essa combinação faz dela uma planta compacta, mas de forte presença visual, ideal para pequenos espaços com personalidade. Embora não seja uma pendente clássica, ela se adapta muito bem a vasos suspensos ou bordas de prateleiras, onde seus caules curtos formam uma leve queda, especialmente quando cultivada com luz indireta abundante. A Peperomia caperata também se destaca pela facilidade de cuidado. Precisa de pouca água, gosta de umidade moderada e cresce bem em ambientes internos. Ela prefere solo leve, bem drenado e regas apenas quando a terra estiver seca na superfície. Como não tolera encharcamento, o vaso precisa ter boa drenagem para evitar o apodrecimento das raízes. Para quem busca uma planta elegante, de manutenção simples e que funciona bem como detalhe decorativo, a Peperomia caperata é perfeita. É daquelas que ganham espaço devagar, mas quando você percebe já não quer mais tirá-la dali. Chegando ao fim dessa seleção, fica claro que cultivar plantas pendentes não é um privilégio de quem tem tempo de sobra ou experiência avançada. Com as espécies certas, até o iniciante mais distraído consegue transformar ambientes inteiros com beleza, leveza e cor, sem complicação. Essas plantas não ocupam espaço no chão, trazem movimento para o ambiente e ainda ajudam a purificar o ar ou controlar a umidade. Seja uma suculenta pendente que sobrevive com pouca água, uma samambaia exuberante que domina a varanda, ou uma espécie exótica que parece ter saído de uma floresta tropical, sempre há uma planta que combina com seu ritmo e com o estilo da sua casa. E o melhor é que você não precisa escolher só uma. Muitas dessas espécies convivem bem juntas e criam composições incríveis, seja em prateleiras, vasos suspensos, suportes de parede ou até penduradas no teto. Com um pouco de atenção à luz, à rega e ao espaço disponível, você pode montar um verdadeiro jardim suspenso dentro de casa. Agora me conta, qual dessas plantas você já cultiva ou ficou com vontade de ter? Deixe nos comentários, e se quiser mais dicas para começar ou expandir sua coleção, é só pedir. O próximo vídeo pode ser inspirado em você.